Salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu vou fazer uma peça. Tem um inscrito que ele estava com uma dúvida em relação a um desenho, tá? O desenho é esse. Não está em escala, tá? Só para vocês saberem, não está em escala. Mas o desenho é esse. É como se fosse um parafuso, só que aqui não tem rosca e aqui não tem cabeça. Ele estava em dúvida sobre esse 8 milímetros aqui. Tá? As medidas elas estão em milímetros e todos os desenhos que vocês pegarem têm que estar em milímetros, tá? Com exceção aqueles que têm discriminação de medidas, tá? Então, mas todos eles são em milímetros. Então ela tem que ter 35 milímetros de diâmetro, um espaço de 8 e um espaço de 22 com 20 no diâmetro, tá? E aí eu quero falar para vocês o seguinte: nem todo mundo que assiste os meus vídeos conhece de usinagem, tá? Então tem gente que está aprendendo agora e esse inscrito é um deles. Então eu vou fazer essa peça aqui para ele ver como ela é feita, como eu faço, né? Fazer exatamente igual, sem o uso de contraponto, tá? Só vou confirmar aqui se o comprimento ele tá com 30 aqui. Ah, tem. Só para eu ficar tranquilo em relação ao comprimento. Então, bora pro vídeo. Primeiro de tudo eu faço o quê? Eu dou uma faceada na peça para eu marcar o zero, tá? Faceei a peça, agora eu sei que eu tenho que correr 30 milímetros no sentido do carro principal. Ó, nesse ponto aqui deu os 30 milímetros, tá? E o anel graduado ele tá no zero, o anel graduado do transversal. Então eu vou ver quantos milímetros deu aqui no diâmetro. Ó, tá com 38 milímetros. Então eu posso tirar mais 3. Como se trata de um torno de bancada, eu não gosto de fazer o torno sofrer. Então tem que tirar 3 milímetros. Então eu vou tirar os 3 milímetros. Eu vou dar um passe de 1,5. Um passe de 1,5 mm. O acabamento não fica legal. Eu não gosto, pelo menos. Mas ele tá dando passe de 1,5. Ó, tá vendo? Agora eu vou dar um passe de 1 milímetro. E eu tô fazendo o desbaste da peça primeiro, tá? Tá vendo que o acabamento ele ficou melhor do que o primeiro? O primeiro passe que foi de 1,5. E agora eu dou mais um passe de meio milímetro. Ó, só para vocês verem, olha o acabamento da peça como tá. Não tá ruim, tá? Mas eu consigo deixar melhor. Então eu vou dar um passe de meio milímetro. Com um avanço bem lento, ó. E aí, só para vocês verem, eu vou lubrificar a peça com querosene mesmo, para vocês verem a diferença. Da metade para a ponta está sem lubrificação. E da metade aproximando da placa está com lubrificação. A diferença não é muito grande, tá? Ó, 35 milímetros no diâmetro. Agora eu vou desbastar a ponta até chegar em 20 milímetros de diâmetro com o comprimento de 22.
22. Aqui eu dei o passe de 1,5 mm. E aqui eu vou dar o passe de mais 1,5 mm. Mais 1,5 mm. Conferir o diâmetro. 26, falta 6 milímetros. Falta 3, se eu não me engano. Isso mesmo. 3 milímetros. Como falta 3, eu vou dar mais um passe de 1,5. Depois um passe de 1. Aí vai dar 2,5. Depois um passe de meio para ficar com um acabamento melhor. Aqui eu tô passando a mesma coisa, tá? Só para chegar no final ali, 22. E agora um passe de 0,5 milímetro, com lubrificação. Com avanço bem devagarzinho, para ele não riscar a peça. Agora o que eu vou fazer? Por conta do esforço de corte e a peça estar quente, eu vou dar mais um passe com o anel graduado na mesma medida. Sempre tira mais um pouquinho, tá? Olha lá, ó. É qualquer coisa, mais tira. 2 décimos de avanço. E aí eu vou puxar a ferramenta, ó, para ele facear. Isso aqui também, esse lado também, tá? Esse rebaixo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou aproximar, dar mais um passezinho aqui, ó, na mesma medida do anel graduado que estava antes, tá? Eu vou tirar um pouquinho a mais. E aí, pessoal, no desenho que ele me mandou, nessa frente aqui, nessa quina, tinha um ângulo de 45 graus, tá? Com 1 milímetro. E aí, essa ferramenta aqui, é uma ferramenta de desbaste, mas ela tá com ângulo de 45 graus. Então, como eu vou determinar esse 1 milímetro, tá? O que eu gosto de fazer? Eu pego mais ou menos o meio da ferramenta para poder encostar bem no canto. Ó, bem na quina, na aresta, eu encosto mais ou menos o meio da ferramenta. Que ele encostar, tirar pouca coisa, ó, tirou pouca coisa de material. E aí eu dou um avanço de 0,5 milímetro. Pronto, um avanço de 0,5 milímetro. Se fosse um chanfro de 1 milímetro, eu dava avanço de 1 milímetro, tá? E aí, tanto faz você dar um avanço no carro principal, assim, ou você dá um avanço no carro transversal. Por quê? Porque o ângulo é de 45 graus, então não faz diferença. E aí, do lado de cá, nessa aresta aqui, eu vou só passar lima. Eu vou só passar lima que já é o suficiente, tá? Ó. Só passei a lima para cortar para quebrar o canto, tá? E aí é só entrar com o bedame. Para determinar o comprimento da peça, ó, na peça aqui está dizendo que essa parte aqui tem um comprimento de 8 milímetros, tá? Esse comprimento aqui é 8 milímetros.
Então o que eu vou fazer? Eu vou alinhar a extremidade do bedame com essa face. Eu alinhei. Eu zero o meu digital, ou vocês podem zerar no anel graduado de vocês. Eu zero no meu digital e eu sei que para lá eu tenho que correr 8 milímetros. 7, 8. Então vai dar exatamente aqui. E aí é só cortar. Eu vou diminuir um pouco a rotação, porque o diâmetro é grande. Ó, eu aprofundei mais ou menos a ponta do inserto. Eu aprofundei essa ponta aqui. O que eu costumo fazer, tá? Eu vou dar um alívio no corte. Então esse inserto, ele tem, se eu não me engano, 2 milímetros de largura. Isso mesmo. Ele tem 2 milímetros de largura. Então eu avanço no carro principal mais 1 milímetro. 1 milímetro, 1 milímetro e meio. Tá? E aí eu continuo cortando. Por quê? Porque nisso eu consigo dar um alívio no bedame e ele não faz tanto esforço na hora de cortar. Olha lá. Na hora que ele começou a cortar os 2 milímetros, ele já começou a gritar aqui. Tá vendo? O esforço é muito grande. Então eu volto. Eu vou até os 8 milímetros. Continuo cortando do lado de cá. E aí eu sempre vou alternando o lado de corte para ir aliviando para o bedame. A rotação já não está mais suficiente porque diminuiu o diâmetro. O esforço está sendo muito grande, tá vendo? Esse é o único ruim do torno de bancada. E toda hora você tem que ir aliviando, corta um pouquinho, alivia, porque senão ele dá ruim, quebra a ferramenta, entendeu? E aí na hora que você chegar numa profundidade legal, como essa aresta de corte aqui, essa aresta do lado de cada peça, eu não passei a lima, não fiz nada, eu tenho duas opções. Ou eu passo a lima, ou faz igual eu faço. Usa a ferramenta para quebrar o canto, tá? Eu gosto de quebrar o canto com essa ferramenta porque a aresta é quase 45 graus. Olha lá. Pronto. Bom, e agora? O que vocês devem fazer, já que o bedame ele não consegue continuar cortando por causa do comprimento, por causa do diâmetro? Pessoal, eu vou fazer uma coisa aqui, da qual eu não aconselho vocês a fazerem, tá? Mas se for fazer, use uma rotação bem baixinha, para não ter perigo, que é usar o quê? A serrinha. Pronto. E aí, galera, se vocês repararem, eu fiz a peça praticamente inteira. Só não, agora falta facear essa parte aqui. Tá? Que aí é coisa simples. Como é facear,
Eu não vou ter problema com centralização. Eu não vou ter problema com centralização. Vou ter problema com nada disso. Então, como é só facear, eu encosto essa face aqui da peça nas castanhas, assim, e aperto as castanhas. Não muito forte, para não marcar. E agora é só facear. Pronto, peça feita, tá vendo? Ó, peça feita. Vamos conferir? Aqui tem que ter 20, tá com 19,96, tá bom? Aqui tem que ter 8, tá com 7,99, tá bom? No comprimento aqui tem que ter 22. Tá com 24, tá com 2 milímetros a mais. R$ 24,5, 2 milímetros e meio a mais. E aqui 34,98, tá bom. Então, só o comprimento que ele ficou maior. Esse comprimento aqui. E aí, como a gente resolve isso? Voltando a peça para o torno. E aí eu tenho duas alternativas. Ou eu coloco aqui na ponta e depois alinho com o relógio. Ou nesse caso aqui, como o comprimento ele é maior do que a ponta das castanhas, eu encosto na placa. Ó, encostei na placa e aperto. Aí eu tenho a centralização aqui total. Olha lá, centradinho. São 2,5 milímetros, certo? Então vamos encostar. Encostei. Zerei. Pessoal, agora tem que ir na maciota porque a área de aperto da placa na peça é pouca coisa, tá? Então tem que ir na maciotinha, bem devagarzinho, bem na moralzinha, porque senão a peça ela acaba escapando. Então foi meio milímetro. Agora mais meio, bem na moralzinha, ó. Para a peça não sair do lugar. Ó, eu tirei 1 milímetro. Vamos confirmar quanto falta mesmo? Aí eu tirei 1 milímetro, tá com 24,5. 25, 24,5. Agora tá com 23,46. Foi 1 milímetro. Então, só continuar mais meio milímetro. Na moralzinha, sem pressa, porque a peça tá pronta, não quero errar. E começar tudo de novo. Ó, na moralzinha. De boa na lagoa. Tá vendo? Já foi 1,5 milímetro. Agora, ó, mais meio milímetro. Mesma coisa, moralzinha, devagarzinho.
Ó, já foi 2 milímetros. Vamos confirmar. (22 e 44). 22 e 45. Então, se é 22 e 45, eu tenho que tirar 0,45. Tem que ter 22, certo? Então, ó, 0,45. Vamos confirmar se está certo. Se agora está certinho. (22 e 1). Tá bom. Agora vamos quebrar o canto aqui. Pegar a ferramenta de desbaste, que ela tem um ângulo de 45 graus. Vamos desbastar 1 milímetro. Vamos fazer um chanfre de 1 milímetro. Então, ó, vai aproximando, na hora que encostar, encostou, avança 1 milímetro. Pronto, maravilha. Soltou a peça. E a peça tá aí, ó. Pronto. Vamos confirmar as medidas. Aqui tem que ter 45, ou 35, 34 e 97. Aqui tem que ter 20, ó, 19 e 98. Aqui tem que ter 8, ó, 7,94, 6 centésimos. E aqui tem que ter 20. 22, né? 22,03. Tá aí, ó. Peça bonitinho. Perfeitinha. Levei meia hora para fazer. Contando o quê? Eu levei meia hora porque eu estou explicando para vocês. Tá? Ó. É isso aqui. Pecinha feita. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar e deixar aí nos comentários, tá? Qual é o próximo vídeo que vocês querem ver aqui. Então, eu fico por aqui. Até a próxima. Fui!